Olá pessoal, boa noite. Manda essa live para pelo menos uns 5 amigos aí, pessoal que estuda, pessoal que trabalha na área da educação. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência espacial visual. Aqui nesse canal eu ajudo alunos universitários da área da saúde a estudarem, né? Então a gente vai unir aí uma metodologia de estudo direcionada, uma metodologia que respeita as suas inteligências, baseada na teoria das inteligências múltiplas, né, como base principal. E a partir disso a gente vai desenvolvendo aí o potencial que a pessoa tem, né, tornando esse processo de aprendizagem mais efetivo, mais tranquilo, mais prazeroso. A pessoa começa a aprender a estudar de acordo com as suas inteligências. Então isso é muito bom para a pessoa e isso vai garantir para ela que ela consiga usar tudo que ela tem, né, de ferramenta a seu favor e potencializar aí o seu processo de estudo. Afinal de contas, o que a gente sabe é que o que dá certo para o outro nem sempre dá certo para a gente, né? E eu tenho certeza que muitos que estão aqui já tentaram aplicar métodos de estudo que davam certo para os seus colegas ou até para os seus irmãos, né? Pessoas que estão tão próximas de vocês e mesmo assim para vocês isso não funcionava. Então é importante que a gente acompanhe, né, o que está acontecendo, entenda um pouquinho qual é o motivo de algumas coisas darem certo para uns e não darem certo para outros, e como que a gente pode aproveitar aí a nossa potencialidade, como que a gente pode entender o que funciona pra gente e como usar isso a nosso favor. E é o que eu explico aqui nas minhas lives, é o que eu explico no meu processo de consultoria, é o que eu venho falando aí há um certo tempo para as pessoas, né, para que elas entendam que cada um de nós tem um portfólio de inteligências, de habilidades, de dons que devem ser usados a nosso favor. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiane. Os meus alunos me chamam, né, comumente de Cris Bernardes. E hoje, né, eu dou aula no curso de medicina da Universidade Evangélica de Goiás, a Univangélica, aqui em Anápolis. Mas eu sou docente há muitos anos já dei aula em muitas faculdades. E eu sou farmacêutica, né? Me formei em farmácia, eu tenho mestrado em imunologia e parasitologia aplicadas, eu tenho doutorado em ciência farmacêutica e já tem um certo tempo que eu venho atuando na área da docência, principalmente em algumas disciplinas da área da farmacologia mesmo, da imunologia, microbiologia. Mas uma coisa que sempre me desconfortou era que os alunos sempre me procuravam para saber como era a melhor forma de estudar. Eles tinham muita dificuldade. E por muito tempo a única coisa que eu conseguia falar para esses alunos era como eu estudava e que talvez isso os inspirasse de alguma forma. Mas eu via que isso não funcionava para todos. Então muitos alunos conseguiam estudar da forma que eu fazia e outros se sentiam muito deslocados, porque eles tinham uma certa imagem minha de que se eu estava ali ensinando e eu estudava daquela forma, aquela forma era correta. E como eles não conseguiam fazer, eles se sentiam desconfortáveis com aquele processo. Então foi aí que eu comecei a desenvolver um estudo, né, um estudo que eu fui pesquisando e eu fui vendo quais características eram minhas do meu processo de estudo que tinham a ver comigo e que respondiam às minhas necessidades e que elas não eram correspondentes aos processos de estudo de outras pessoas. Por isso que elas davam certo para mim e não davam certo para essas outras pessoas, certo? Então, esse daqui é mais um episódio das lives que eu tenho feito toda quarta-feira, onde eu falo sobre inteligências múltiplas. Então, a primeira live já foi falando da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. E até o momento, nós fizemos as lives falando das inteligências linguística, lógico-matemática, musical e sinestésica corporal. Se você não assistiu ainda às lives, dá uma chegadinha, né, aqui no meu Instagram, dá uma olhadinha nele. Tem as lives todas aqui. Tem também as lives no YouTube, se você quiser ir lá dar uma olhadinha. Lá a gente consegue acelerar, né? Às vezes tá sem tempo e consegue dar uma olhadinha melhor. Tá tudo legendado, então dá pra todo mundo acompanhar, tá bom? Então, pessoal, curte aí, comenta, manda essa live pra mais pessoas. Vamos fortalecer aí o canal, esse canal de conhecimento mesmo. Me ajuda aí a fazer o canal crescer. Chama a galera para a gente conseguir, então, ampliar essa corrente e conseguir acolher mais pessoas que também têm muita dificuldade de estudar. E, às vezes, essas pessoas, o que eu vejo muito é que talvez elas nem tenham tanta dificuldade de compreensão, mas, às vezes, a insegurança delas em relação ao que é bom para elas traz muita dificuldade na hora do ensino. E a gente tem que começar a quebrar isso, a desmistificar isso. E é por isso que eu comecei a falar, então, sobre a teoria das inteligências múltiplas e como elas podem, né, influenciar e ajudar as pessoas a estudar de uma forma melhor, mais prazerosa e que elas consigam render melhor, tá?
Então, pessoal, eu quero que vocês saibam aí que inteligências, como eu já venho falando em todas as lives até esse momento, elas são habilidades que têm uma porção nossa, então elas têm uma porção biológica, elas têm uma porção social, porque elas respondem à demanda do ambiente, e elas têm a ver com o seu próprio uso, né? O que o Gardner ele considera uma inteligência? Ele considera uma habilidade que está relacionada com uma região cerebral específica, sendo que ele observava depois que quando havia algum tipo de lesão nessa região, a pessoa podia perder essa habilidade. Então a habilidade, essa inteligência, ela é uma característica que pode ser mensurada, é uma característica que pode ser desenvolvida, ampliada, e quanto mais cedo a pessoa entra em contato com as ferramentas associadas ao seu desenvolvimento biológico, né, que estão associadas ali com as suas características biológicas, mais cedo ela desenvolve as suas inteligências e mais cedo ela consegue, então, apresentar esse portfólio de inteligências. E ela consegue, então, começar a usar essas inteligências a favor dela. O mais legal que eu quero que vocês saibam é que as inteligências, elas não estão relacionadas exclusivamente ao estudo. Então, quando nós sabemos as nossas inteligências, nós começamos a entender por que a gente segue um certo tipo de série, por que a gente gosta de um certo tipo de música, por que a gente ama história, mas odeia geografia, né? Por que a gente ama matemática, mas odeia física? São coisas que, quando a gente fala de inteligência, elas deveriam estar associadas, mas quando a gente olha o portfólio todo de habilidades de uma pessoa, não necessariamente elas estão, né, tão casadas assim. Então é importante que a gente entenda que as inteligências elas determinam o perfil de como a gente funciona. Então elas vão determinar pra gente as nossas afinidades. E essas afinidades fazem com que o nosso cérebro se sinta mais confortável. E é esse conforto cerebral que nos traz a tranquilidade de estudar, de ir atrás do que a gente procura e de desenvolver ferramentas que vão favorecer no nosso estudo, vão nos favorecer na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Porque uma coisa que eu percebo nos meus alunos é que eles chegam para mim com muitas dúvidas em relação a quem eles são. Muitas vezes meu aluno não tem problema nenhum de desequilíbrio de inteligências, né? Nós temos 7 inteligências. Então eu já falei aqui para vocês da linguística, lógico-matemática, musical e sinestésica corporal. Hoje eu vou falar da espacial visual e ainda falarei em 2 lives sobre a intrapessoal e a interpessoal. Essas inteligências, eu trouxe as 7, apesar de que muita gente traz uma teoria renovada do Gardner com 8 ou 9, mas elas são desdobramentos dessas últimas 2 que eu vou falar com vocês. O importante é que vocês saibam que essas inteligências todas, elas estão presentes em nós e elas são compartilhadas, né? Então elas não funcionam sozinhas. Então não tem uma pessoa que ela é exclusivamente linguística ou ela é exclusivamente lógico-matemática. Ela vai ter nuances de lógico-matemática, ou seja, a lógico-matemática vai se apresentar a ela de uma forma diferente de outra pessoa. E quando os alunos chegam para mim, eu vejo que eles criaram um modelo na mente deles do que seria bom. Eles criaram um modelo de qual seria o aluno perfeito para aquela área. Como hoje eu trabalho na área da medicina, na área da saúde, que é a minha área de formação, eu vejo que eles têm modelos de alunos perfeitos, que são aqueles alunos que estão o tempo todo usando resumos, estão fazendo resumos, eles têm uma ampla compreensão do livro-texto, eles têm características que não são compartilhadas com todas as pessoas. Quando a gente observa essas características todas, né, a gente vê que são poucas pessoas que têm essas características e elas se tornam modelos a serem seguidos. Esses alunos, quando eles entram em contato com esses modelos a serem seguidos, eles se sentem frustrados, porque eles não correspondem a esse modelo. E muitas vezes o que eu preciso mostrar para esse aluno é só que você é assim, você é diferente do seu colega e tá tudo bem. Então é para isso que eu tô aqui, para mostrar para vocês que ser quem vocês são, mostrar para vocês a característica de que o autoconhecimento é muito importante. E quando a gente fala de autoconhecimento, é importante que a gente saiba que o autoconhecimento é o conhecimento dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas afinidades e entender que nós temos algumas características que podem ser melhoradas, mas temos características que são nossas e que a gente não usa por medo, muitas vezes, de usá-las e achar que nós estamos destoando de um grupo. E às vezes nós somos até estigmatizados por características que são nossas. Então, pessoal, esse processo que eu faço com os alunos é, antes de tudo, um processo de autoconhecimento, um processo de favorecimento do nossa
da nossa porção interna mesmo, de que a gente entenda como a gente funciona. E esse autoconhecimento, gente, ele te liberta, porque você procure, então, as ferramentas que estão associadas a você. Lembrando que, como a nossa mãe sempre falava, né, você não é todo mundo, ninguém é igual a ninguém. Né? Se o fulano pular no buraco, você vai junto? Não, por quê? Porque você é de um jeito e o fulano é de outro. Então a gente tem que lembrar isso sempre. A gente tem que entender que o nosso processo é diferente do outro, e isso faz parte de um processo de autoconhecimento. Tá? Então o que eu quero que vocês saibam é que essas inteligências sim existem, elas estão distribuídas e elas estão conformacionadas de forma diferente em cada um de vocês. E é importante que a gente compreenda como elas estão apresentadas para vocês. Então hoje eu vou falar da espacial visual e como ela pode se apresentar em várias nuances. Às vezes a gente espera que o espacial visual seja um grande artista plástico, e não necessariamente é isso que a gente vai ver. Ele pode ser um ótimo motorista de caminhão, que sabe os caminhos sem precisar de um mapa. Ele pode ser um ótimo navegador, que consegue entender as distâncias no mar através da observação do céu, sem necessariamente precisar de um mapa do céu. Então a gente tem que começar a entender que as nossas inteligências e as nossas habilidades, elas não se manifestam da mesma forma para todo mundo. E é por isso que é importante que a gente conheça, para que a gente consiga então usar as nossas ao nosso favor, tá? Então, galera, vamos falar um pouquinho aí da inteligência espacial visual, né? O que seria então essa inteligência espacial visual? É o potencial que a pessoa tem de reconhecer a questão espacial mesmo, padrão de espaço, padrão de forma, padrão de cor. O que a gente observa também é que essas pessoas, elas têm uma afinidade visual, né, com cores. Cores podem chamar muita atenção. Essas pessoas, elas vão ter a capacidade de perceber formas de objetos, elas vão ter a capacidade de perceber as coisas em terceira dimensão, as coisas anguladas. Tudo isso vai se apresentando ao longo da vida dela com várias habilidades. Então, por exemplo, a pessoa espacial visual, ela tem uma capacidade... por exemplo, no esporte, ela sabe exatamente o quanto ela tem que correr para chegar até o fim de um campo de futebol, o quanto ela tem que se movimentar para fazer alguma coisa, porque essa inteligência ela pode estar associada aí com outras inteligências, mas ela pode se manifestar dessa forma mesmo, com a capacidade dele de verificar espaço. A inteligência espacial visual pode se apresentar para você como uma ótima capacidade de estacionar um carro. Aconteceu uma coisa na semana passada, eu fui numa reunião, e estava muito cheio o salão dessa reunião, eu tive que sair mais cedo. E a hora que eu desci, um casal de amigos desceu comigo. A hora que eles desceram, eu observei que alguém tinha parado um carro muito torto e não dava o espaço para passar. E eu fiquei olhando aquilo, tentando tirar o carro de várias formas. E assim, eu dirijo bem, mas eu não conseguia enxergar a distância. E aí esse casal chegou e eu chamei o marido da minha amiga e pedi pra ele dar uma ajudada lá, olhar pra mim, né? Ele olhou, tentou me falar o que eu podia fazer, tal, faz assim, vira assim e tal, e eu não consegui tirar o carro, gente, de jeito nenhum. Aí a esposa dele falou, poxa, tira pra ela o carro, né? Você consegue tirar o carro? Aí ele pegou, entrou no meu carro, ele fez 2 manobras, tirou meu carro da vaga. Então, olha o nível de inteligência espacial visual que essa pessoa tem. Vocês viram que ela se apresenta de várias formas? Eu estaciono o carro bem, eu faço baliza, eu faço tudo. Mas olha o quanto ela é mais desenvolvida para ele do que é para mim nessa questão de espaço. Né? Nessa questão de tridimensionalidade dos objetos e como eles se encaixam em certos espaços. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, além de todas essas capacidades, essas pessoas elas têm muita habilidade de reconhecer o quê? Mapas, plantas de casas, elas têm a capacidade de reconhecer estruturas arquitetônicas. Então grandes arquitetos, eles têm uma inteligência espacial visual muito grande, então a gente vê isso muito proeminente, né? Eles têm uma capacidade maravilhosa de desenhar roupas, como essa aqui maravilhosa do meu amigo Theo, que o Thiago tá aqui para comprovar isso, né, meu amigo? Então a gente tem aí pessoas que têm uma capacidade espacial visual, uma característica de conseguir ver cores que os outros não veem, conseguir enxergar formas que os outros não percebem, são nuances que para eles chamam a atenção e para outros não. Grandes artistas falavam que eles, na verdade, eles não pintavam as telas, que eles olhavam para as telas e eles viam as cores nas telas e eles só revelavam essas cores. Então a inteligência espacial visual dessas pessoas é tão intensa que ele tem a capacidade de projetar a imagem para fora e aí só reproduzir essa imagem. Michelangelo tem uma fala dele que ele fala que ele olhou para a pedra e viu um anjo. E o trabalho dele era só esculpir essa pedra e libertar esse anjo daquela pedra.
Então você começa a ver que eles têm uma capacidade de abstração, ele consegue olhar um objeto e consegue entender como ele vai ficar depois de manipulado. Então isso é uma inteligência espacial visual. Quando a gente fala assim, fica uma coisa muito fora, às vezes, de um contexto de um aluno da área da saúde, né? Se a gente tô falando aqui sobre arquitetura, sobre artes, né? Sobre o pessoal que dirige muito bem, ou a gente pode falar também daquele mestre de obra, daquele pedreiro que sabe exatamente quanto de cimento e quanto de piso ele vai gastar para fazer uma cozinha, o quanto ele vai gastar para rebocar uma parede. Por quê? Inteligência espacial visual. Ele consegue fazer esse cálculo só de olhar. Então, essas são as características dessas pessoas. O que a gente tem que entender aqui é que quando eu falo para vocês as características da inteligência espacial visual, eu não quero te colocar numa caixinha. Numa caixinha que tá escrito lá, olha, se você tem inteligência espacial visual, você tem que ser arquiteto. Você tem que ser engenheiro. Você tem que ser artista plástico. Não é assim, gente. Como eu vejo a inteligência espacial visual se manifestando nos meus alunos da área da saúde? É o aluno que adora um esquema colorido. É o aluno que gosta de estudar olhando a imagem. É o aluno que olha para o gráfico e entende o texto olhando para o gráfico. Então a gente começa a ver que esse aluno ele precisa de outros estímulos além do estímulo da leitura. Então é esse aluno que eu preciso dar para ele uma caixinha de marca-texto, porque é isso que vai fazer a diferença para ele. É o aluno que eu preciso que ele faça símbolos com representações específicas de cada símbolo, e a hora que ele coloca o símbolo em algum lugar, ele vai saber o que aquele símbolo representa para ele. Então esse aluno, essas inteligências vão se manifestando assim. É o aluno que vai chegar para você numa tutoria e vai falar assim, professor, eu não gosto de tutoria porque o pessoal fica falando e lendo. Eu prefiro uma aula expositiva. Por quê? Na aula expositiva ele vê o professor, ele vê o slide, ele vê a imagem. Então, para ele, isso chama muito mais atenção. Mas quer dizer que esse aluno não vai conseguir estudar para uma tutoria? Né? Ele vai conseguir estudar para uma tutoria, gente. Mas como? Usando a inteligência espacial visual a favor dele. Então, como que ele vai fazer isso? Na hora de estudar, eu preciso dar para ele um portfólio, né, de ferramentas que façam com que ele consiga usar essa inteligência. Que façam com que ele consiga pegar, então, folhas coloridas, gráficos. Se ele não consegue, né, se não é da habilidade dele desenhar uma imagem, eu posso fazer uma cópia de uma imagem, imprimir uma imagem, colar no papel e ele vai olhar essa imagem. Ele vai visualizar ela. Se ele tiver uma inteligência espacial visual muito desenvolvida, mas, por exemplo, ele não é sinestésico corporal, ele não gosta de pegar em papel, ele não gosta de estudar à mão, ele pode trabalhar imagens no computador. Ele pode pegar algum vídeo que tenha hoje os livros textos, né? Quando eles vêm digitais, os vídeos vêm digitalizados juntos. Então ele pode ler o que ele está vendo lá assistindo a parte do vídeo. Então ele vai lendo e olhando no vídeo o que a pessoa está lendo, né? Do que ele está lendo na leitura. Ou ele lê aquilo e olha o vídeo, ou ele olha o vídeo e lê. Depende do que cada um tá, né? Como cada um está se conformacionando no seu processo de estudo. Então tem sim como eu fazer isso com pessoas que têm inteligência espacial visual, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, né, eu comentei aqui do meu amigo que é estilista. Esse meu amigo estava com muita dificuldade para organizar a agenda dele, né? Então ele tinha lá, as coisas dele ficavam na parede, ele anotava mais ou menos, só que ele é visual. Como que essa pessoa que é visual, ela consegue se organizar? Ela tem que ver. Então, como que ela vai ver? Tem que estar na mão dela. Então, tem gente que pensa assim, né? Ah, todo espacial visual tem que ter um quadro dos sonhos. Não, gente. Se a pessoa tem um quadro dos sonhos e ela vai na casa dela, ela só acorda na casa dela e vai dormir. Quanto tempo ela olha para esse quadro dos sonhos? Oi, Rita, boa! Seja bem-vinda. Então, quanto tempo ela está olhando para esse quadro dos sonhos? Quanto tempo ela está de frente para aquilo? Então, não adianta eu colocar isso na parede para ele. Para ele, a agenda não funcionava, era pesado, ele não conseguia carregar. Então, vamos fazer ficha de dia. Então, o que você vai fazer hoje? Faça sua ficha, faça sua listinha. Como você se organiza? Você prefere se organizar por lista ou você prefere se organizar por prioridade de coisas que você vai fazer? É ordem ou né? É a ordem do que você vai fazer no dia ou é a ordem da prioridade que você tem que fazer? Então, tudo isso, gente, é muito benéfico. E o que eu mais escuto de aluno que é espacial visual é o gosto que eles têm em fazer uma listinha com tudo que eles têm que estudar, e aí ele vai lá e tica o que ele estudou. Eles falam pra mim que eles sentem prazer em fazer isso. Ele fala, poxa, eu podia dormir um pouquinho agora, mas o prazer que eu vou sentir a hora que eu ticar aquela listinha
Vai ser o máximo. Então eles fazem isso por ir, né? Eu tô dando para ele a ferramenta que vai alimentar o feedback cerebral dele para ajudar ele nesse processo. Essa semana eu atendi uma aluna na consultoria que ela é espacial visual. E ela é muito visual. Muito. Gente, ela é tão visual que se o slide do professor está feio, ela não consegue prestar atenção no que ele está falando. Olha que coisa louca, né? Então o que ela começou a fazer? Ela começou a olhar os slides do professor e ela vai lá e começa a anotar o que o professor poderia melhorar no slide e dá pro professor. Professor, seu slide vai ficar tão bom assim? Aí eu perguntei pra ela, quando você faz isso, isso te ajuda a estudar? Aí ela ajuda, porque daí eu vou tentando entender como ficaria mais claro e passo pra ele essa clareza. Então ela tá usando até essa questão da correção, que não é uma correção, né? É uma questão do que ficaria mais harmônico visualmente, pra conseguir estudar. Então isso se manifesta dessa forma. Uma pessoa, por exemplo, que ela é sinestésica corporal e visual, ela pode estudar com fichas, usando marca-textos. Né? Então, a gente consegue ver isso na pessoa, ela pode fazer isso lá separando os marca-textos. Ela pode usar folhas coloridas com retângulos coloridos e preenchendo esses retângulos de alguma forma. Então, ela pode usar esses retângulos coloridos, onde cada retângulo de cada cor vai ser uma coisa. Então, ela pode, por exemplo, vou falar de uma doença específica, um retângulo características gerais, outro retângulo fisiopatologia, outro retângulo método de diagnóstico, outro retângulo tratamentos. Aí ela pode fazer tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico. E ela vai fazendo como ela acha que fica melhor. Então é importante que a gente saiba como essas coisas vão funcionando e como cada um conversa. Lembrando que de todas as inteligências, nós temos normalmente 3 que são mais predominantes. E essas 3 vão se ajudando. E é muito comum a gente ter a predominante e todas essas outras trabalhando para a predominante. Atendi também essa semana uma aluna que ela é extremamente interpessoal. Interpessoal total. E o que estava acontecendo ali? Todas as outras inteligências estavam trabalhando para alimentar o interpessoal dela. Essa pessoa ela era tão interpessoal que ela ficava desconexa na sala quando estava sem barulho. Ela não consegue estudar no local onde não tem som nenhum, porque ela também é musical. Você pergunta pra ela o que ela mais gosta de fazer. Ela gosta de ir na atlética, ela gosta de sair, mas tudo porque ela gosta de estar com pessoas. E o visual pra ela é muito importante. Por quê? Olha que coisa louca. Eu vou falar de interpessoal, mas vocês vão ver depois. Ela tem tanta capacidade visual e interpessoal que é aquela pessoa que olha pro outro, ela consegue ver mudanças de humor. Ela consegue ver se dá pra chegar, se não dá pra chegar, como é que tá. Então, isso tudo pode ser usado também no estudo. Né? Então, como que eu vou dar para essa pessoa esse material? Como que eu vou ensinar ela a fazer isso? Ela vai ter que trabalhar tudo que ela está trabalhando como texto numa imagem visual. Então, essa pessoa, eu posso pedir para ela olhar o texto, sei lá, ela vai estudar anatomia. Ela tem o texto lá da anatomia falando das estruturas. Pega a imagem, pega uma imagem na sua mão, pega uma caneta e vai anotando as estruturas que estão ali. Vai funcionar para o sinestésico para todo mundo? Possivelmente não, mas o visual para ela é importante. O fato dela anotar visualmente fica marcado para ela. A gente vê também pessoas que esse visual se manifesta junto com o linguístico. E como é que isso se manifesta no linguístico? Quando ela olha, lê um livro e às vezes ela tá lá no meio de uma prova ou ela tá conversando com alguém tentando explicar alguma coisa, ela fala, poxa, eu tô vendo a página do livro na minha frente. Então isso é inteligência visual. Isso vai ajudar ela em muitas coisas. Então, a gente tem que ir levando todos esses fatores em consideração. A gente tem que entender como isso tudo funciona, para aí sim, depois que tudo isso, né, a gente verificar todo esse funcionamento, a gente conseguir, então, o melhor protocolo, né, como seria a melhor forma de adaptar o estudo para essa pessoa, tá? O que são os desafios aí do espacial visual? O desafio dele é, por exemplo, ele se dispersar com imagens. Então, ele se dispersa muito fácil com as imagens que estão aparecendo. Qualquer coisa pode tirar o foco dele, como uma imagem que está feia, que está desfocada. Como eu falei do caso da minha aluna, né? Que ela olha as imagens, se ela acha feio o slide, ela não consegue prestar atenção. Porque o slide está desfocado, ele está feio, ele está desarranjado, ele está torto. Inclusive, ela tem bastante problemas aí relacionados à questão do visual.
E é tão intenso que ela olha assim, às vezes ela vai até fazer a mão e ela tem uma certa dificuldade de fazer a mão porque tá um pouquinho tortinho. Então, nesse caso, na consultoria, a gente consegue até mostrar para a pessoa que, às vezes, esse lado dela de ser perfeccionista demais pode ser uma forma que o cérebro dela está usando para desviar ela do foco dela. Então, pode ser uma das formas que a gente tem de procrastinar, que é sobre um post que a gente colocou aí essa semana sobre a procrastinação. O nosso cérebro faz com que a gente procrastine usando também as nossas inteligências para boicotar a gente. Por isso que é muito importante que a gente tenha um autoconhecimento, de entender o que nos chama atenção, do que nos ajuda e do que nos prejudica, tá? Pra gente conseguir usar isso a nosso favor. Então, pessoal, dá para desenvolver inteligência espacial visual? Claro que dá. Dá pra gente desenvolver. Só que assim, será que nesse momento, para a função que eu vou fazer, eu preciso desenvolver espacial visual? Vamos pensar no caso aqui de um estudante da área da saúde. Ele precisa entender gráficos, mas ele não tem uma inteligência espacial visual muito bem desenvolvida. Será que eu vou ter que obrigar essa pessoa a ficar lendo gráfico, olhando o gráfico para ela entender aquilo? Não, gente. Eu vou usar as outras inteligências dela para auxiliar ela na compreensão do gráfico. Por consequência, ela começa então a desenvolver a habilidade de olhar um gráfico e compreender o que esse gráfico está tentando mostrar para ela. Ela vai conseguir olhar uma estrutura tridimensional e vai saber como intervir naquela estrutura. Por exemplo, grandes cirurgiões são extremamente habilidosos no espacial visual. Ele tem que saber, gente, como é que funciona. Ele tem que entender a conformação em 3D daquela estrutura, daquele órgão, para ele conseguir entender, então, como que ele vai fazer a intervenção ali. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a ver que, gente, a gente tem muita limitação teórica, a gente se limita muito teoricamente. O tempo todo a gente fica assim, poxa, mas eu sou sinestésico corporal, ou então eu não vou conseguir ter inteligência espacial visual. Por que não? Claro que você vai conseguir. Mas como? Vamos lá usar o seu sinestésico corporal a seu favor. Como é que a gente vai conseguir fazer esse processo? Então, galera, tudo dá pra gente ir adaptando com as inteligências que a gente tem. E como ganho secundário, a gente vai desenvolvendo as inteligências que não estão tão bem desenvolvidas, né? E isso traz muito benefício para todos nós. Uma outra coisa que a gente observa também é que às vezes a gente pensa que a inteligência espacial visual ela se manifesta única e exclusivamente pela visão. E não é assim. Por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, alteração visual, né? Ela pode desenvolver a capacidade de compreender formas através do som e através do tato. Então, muitas pessoas que não têm habilidade visual, elas conseguem sim desenvolver uma inteligência espacial através das outras inteligências dela. Então, ela pode, através de como o som, né, como o som está se movimentando em algum lugar, ele vai saber se tem um obstáculo ali ou não, qual a profundidade de uma sala. Com o tato dele, ele vai saber a forma daquilo. Então, a gente tem também o desenvolvimento de inteligência espacial visual, mesmo em pessoas que têm alguma alteração visual, né, que não enxergam muito bem. Então, a gente tem que entender que a inteligência, ela não está relacionada exclusivamente ao órgão. A gente entende que as outras inteligências podem auxiliar ela também, tá bom? E uma coisa que a gente observa, tem alguns casos, né, de pessoas que são consideradas pessoas que têm um déficit cognitivo, mas conseguem fazer desenhos maravilhosos. Por quê? Por causa da inteligência espacial muito bem desenvolvida. E normalmente essas pessoas que têm uma inteligência espacial muito bem desenvolvida, elas são realmente pessoas com dons. São pessoas que têm uma capacidade de fazer coisas que a gente nem entende como elas fizeram aquilo, porque elas nunca estudaram para fazer aquilo. O que eu queria trazer para vocês é isso, sobre a inteligência espacial visual. Trazer aí para quem tem inteligência espacial visual, use as imagens a seu favor. Vai revisar para a prova e tem uma aula boa do seu professor, você já estudou, já leu, mas quer revisar? Revisa pela videoaula, né? Se você vai fazer alguma coisa que você vê que um gráfico precisa ser lido, usa essa leitura do gráfico junto com o texto. O texto acaba ficando mais claro quando você usa o gráfico. Você precisa entender um processo fisiopatológico. Aí você fala, poxa, mas eu tenho dificuldade de raciocínio lógico. Então fazer para mim um esquema lógico de um processo fisiopatológico é muito difícil. Usa o visual ao seu favor. Faça o desenho.
Então, por exemplo, vou estudar filtração renal. Desenha o glomérulo lá. Vou estudar recaptação renal. Bota lá quais são as proteínas. Desenha qual proteína que vai fazer recaptação, reabsorção, qual proteína que vai fazer secreção, qual é o caminho que os ductos fazem. Use as imagens a seu favor. Use os gráficos a seu favor para facilitar a sua linguística, para facilitar a sua lógico-matemática. E assim você vai fazendo o seu material. Se você é uma pessoa que tem uma característica lógico-matemática, espacial, visual, tá aí, ó, mapa mental para você, tudo de bom. Fluxograma para você, bem colorido, onde cada quadrado é uma coisa, onde cada linha vai ter uma cor diferente. Pensa isso no espacial visual, como é importante. E para você que quer se organizar no seu tempo, e você é um aluno que tem inteligência espacial bem desenvolvida, faça o seu caderninho colorido. Use canetas coloridas, use marca-texto para organizar o seu tempo. Escreve tudo lá, gente. Escreve tudo mesmo. Escreve horário de acordar, escreve horário de comer, escreve horário de ver o namorado e a namorada. Escreve lá. Por quê? Visual. Isso vai te ajudar na sua organização. Toda vez que você coloca para fora, né, você externaliza e começa a ver pela sua habilidade espacial visual, você tem uma facilitação aí do seu processo de compreensão. Então, façam isso. Usem as ferramentas que vocês têm ao seu favor. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Essa semana eu recebi uma aluna que ela não tem dificuldade de estudo, mas ela estava muito insegura, porque ela não é uma aluna linguística. Então, a gente fala novamente aí da dor de não ser linguístico. Pessoal, usa o espacial visual para ajudar o seu linguístico. Usa o espacial visual para fazer as suas fichinhas à mão lá, se você for sinestésico corporal, ou para fazer o seu resumo no computador, colorido, com bastante informação, para te ajudar no seu processo de compreensão. Com o tempo, o seu linguístico vai sendo desenvolvido em associação com o seu espacial visual. E aí as coisas vão ficando mais fáceis. Lembrando que toda vez que eu passo o método para o aluno, ele fica um pouco receoso. Porque apesar dele estar vindo estudando aí com métodos antigos, né, e que não estavam dando tanto certo, ele pensa, poxa, mas isso é muito novo. Será que eu vou ficar bem com esse método novo? E aí o nosso cérebro tem uma tendência a nos boicotar mesmo nesse processo, né? Ele fica ali te cutucando, tipo, será que vai dar? Será que não vai dar? E aí, tal. Só que nesse processo todo, a gente acaba, às vezes, deixando de lado. Então, normalmente, a gente demora aí 1 mês, mais ou menos, né? Para desenvolver um novo hábito. E o que a gente pode usar a nosso favor são os nossos valores. Né? O que são esses nossos valores? Se você tem um valor de que você quer ser um bom profissional, a hora que você estiver estudando e você vê que está difícil, foca no seu objetivo lá na frente. Né? Como o meu aluno espacial visual, no que ele foca? Em dar o tiquezinho lá, ó, do lado da matéria que ele conseguiu estudar. E isso vai fortalecendo o processo dele para instituir um novo hábito. Então, com isso, vocês começam a ver que o seu jeito de estudar é diferente do outro e não existe o jeito certo de estudar. O jeito certo de estudar é o jeito que você aprende, que você se desenvolve, que você consegue, então, compreender o que você precisa compreender para vencer esse passo da sua jornada, né? Afinal, a gente tem uma jornada aí pela frente. Todo mundo sabe que quem estuda na área da saúde, você começa a estudar agora e não para mais, certo? E outra coisa, feche os seus ouvidos às críticas dos outros e aos estigmas que os outros te trazem. Por que eu vou falar isso? Na live passada, uma amiga minha que fez mestrado no mesmo laboratório que eu, a gente fez com diferença de um certo tempo, ela assistiu a minha live e me procurou depois. E aí ela veio me falar que a inteligência principal dela é a inteligência lógico-matemática, sempre, desde criança. Quando ela escolheu fazer biomedicina, a família dela achou um absurdo. Como assim? Você é ótimo em matemática, você é ótimo em isso tudo, você está fazendo biomedicina? E eu vou trazer ela aqui no Instagram para conversar com vocês. A gente vai fazer uma live junto para ela mostrar para vocês como ela usou a inteligência lógico-matemática dela para facilitar o estudo de todos os alunos dela na área da imunologia. Então ela ajuda hoje os alunos a entenderem os cálculos das reações imunológicas através da inteligência lógico-matemática dela, que é tão proeminente. Olha o que a inteligência lógico-matemática dela fez por ela. Facilitou a vida dela num ramo que é extremamente difícil, que são os ramos que a gente faz testes infinitos ali, fica ali fazendo um monte de placa, um monte de, né, são os blotes, os ELISAs, tudo lá da imunologia, e isso trouxe para ela um ganho absurdo nessa área, e hoje ela ajuda outras pessoas utilizando a inteligência dela. Então lembrem-se que a sua inteligência ela não deve te limitar. Ela deve facilitar a sua vida e te abrir, então, novas portas através desse processo. E você só vai conseguir entender, então, como abrir essas novas portas a partir do momento que você conseguir entender como você funciona. Então, o autoconhecimento vai aí abrindo essas portas para vocês.
tá bom? Lembrando então que na próxima live eu vou falar de inteligência interpessoal, que tá muito aí na fala, né, gente? Porque é uma das inteligências que a maioria aí dos nossos candidatos vão ter que usar aí nas eleições. Então a eleição tá começando a falar, tem que ter uma inteligência interpessoal para falar sobre isso, né? Mas é a inteligência dos grandes líderes desde presidentes até caciques de tribo. Essas pessoas têm inteligência espacial visual muito bem, inteligência interpessoal muito bem desenvolvida, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre um pouquinho da necessidade das relações, falar um pouquinho sobre a necessidade que o interpessoal tem de se relacionar nos seus estudos e como esse processo de interpessoalidade favorece a forma com que ele pode estudar e a forma com que ele pode ter ganho no seu processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? Pessoal, quem não acompanha ainda, acompanha aqui no Instagram, acompanha meu canal no YouTube. Quem não sabe, eu tenho também um site, dá uma olhadinha lá no meu site. Tem lá sobre a consultoria, fala sobre a mentoria. Quem quiser falar comigo, pode me chamar no direct, que sou eu mesma que respondo, tá bom? E eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês e agradecer a presença de todos. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.